O elevador parou com um solavanco seco entre o 12º e o 13º andar. As luzes piscaram 2 vezes antes de se estabilizarem numa penumbra amarelada que transformava tudo em tons de ocre e sombra. Vittorio Castellano olhou para o teto, depois para o painel de botões mortos, e finalmente para a única outra pessoa que compartilhava aquele espaço claustrofóbico com ele. Ela estava encostada no canto oposto, com uma pasta de couro marrom sob o braço e uma expressão que beirava o tédio. Cabelos escuros presos num coque frouxo, óculos de armação fina, um terno cinza que parecia ter sido escolhido especificamente para não chamar atenção. Vittorio calculou que ela tinha uns 30 e poucos anos, talvez menos. Difícil saber. O que ele sabia com certeza é que ela não parecia minimamente perturbada pela situação. Ele, por outro lado, sentia o ar ficando mais pesado a cada segundo. Não era medo de espaços fechados. Vittorio Castellano não tinha medo de nada, ou pelo menos era isso que dizia para si mesmo todas as manhãs ao fazer a barba. Mas havia algo na imobilidade forçada, na perda de controle, que o irritava profundamente. Um homem na sua posição não podia se dar ao luxo de ficar preso em lugar nenhum. Ela consultou o relógio de pulso com um suspiro quase imperceptível. Provavelmente vão demorar uns 20 minutos, disse, sem olhar para ele. Esse prédio é antigo. O sistema de emergência é lento. A voz dela era calma, profissional, com um leve sotaque que Vittorio não conseguiu identificar de imediato. Ela finalmente ergueu os olhos e o encarou diretamente, sem o nervosismo que ele estava acostumado a provocar nas pessoas. A maioria das pessoas desviava o olhar quando cruzava com o dele. Ela não. Vittorio Castellano, ela disse, e não era uma pergunta. Ele não respondeu. Apenas inclinou a cabeça levemente, estudando-a com mais atenção agora. O modo como ela pronunciara seu nome não tinha reverência nem medo. Era quase clínico, como um médico lendo o nome de um paciente numa ficha. Sou a advogada Isabella Moretti, ela continuou, estendendo a mão num gesto que parecia mais protocolar do que genuíno. Embora eu suponha que você já saiba disso. Vittorio apertou a mão dela brevemente. A pele era fria, o aperto firme. Ele não fazia ideia de quem ela era, mas não ia admitir isso. Deveria? Ele perguntou, mantendo o tom neutro. Depende de quão atento você anda aos seus próprios processos judiciais, ela respondeu, e havia um traço de ironia na voz agora. Fui designada para representar Marco Santini na audiência de amanhã. Seu antigo contador, se a memória não me falha. Ah, então era isso. Vittorio sentiu uma pontada de irritação subir pela espinha. Marco Santini era um problema que ele achava ter resolvido 3 meses atrás, quando o homem fora preso numa operação federal que deveria ter sido impossível. Alguém tinha falado. Alguém sempre falava. E Marco, aquele rato nervoso que suava pelos poros quando ficava ansioso, parecia o tipo perfeito para fazer um acordo com os federais. Marco não trabalha mais para mim, Vittorio disse, escolhendo as palavras com cuidado. Há anos. 6 meses, Isabella corrigiu, consultando algo na memória sem precisar abrir a pasta que segurava. Ele trabalhou para Castellano Imports por 8 anos, administrando uma rede de contabilidade que, segundo as acusações, lavava dinheiro de diversas operações ilícitas através de empresas fantasmas no Caribe e na Europa Oriental. Acusações, Vittorio repetiu, saboreando a palavra. Qualquer um pode acusar qualquer coisa. Verdade, ela concordou. Mas quando as acusações vêm acompanhadas de 3 anos de escutas telefônicas, registros bancários detalhados e o testemunho de 2 ex-funcionários que aceitaram imunidade, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Vittorio cruzou os braços. Ele usava um terno azul marinho de corte impecável, sapatos italianos que custavam mais do que o salário mensal da maioria das pessoas, e um relógio suíço que não estava ali para mostrar as horas, mas para mostrar poder. Tudo nele comunicava autoridade, controle, perigo contido. Mas Isabella Moretti o encarava como se estivesse vendo apenas mais um cliente problemático num dia de trabalho tedioso. Você está aqui para me intimidar? Ele perguntou, um sorriso frio surgindo no canto da boca. Presa num elevador comigo, por pura coincidência, pronta para me dizer o quanto seu cliente sabe. Não, ela respondeu simplesmente. Estou aqui porque trabalho no 14º andar e você, aparentemente, tinha uma reunião no 15º. A coincidência é genuína, embora admito que seja conveniente. Conveniente para quem? Para ambos, talvez. Ela ajeitou os óculos com um dedo. Veja bem, Sr. Castellano, não tenho nenhum interesse em jogos. Não sou promotora federal.
Não trabalho para o FBI. Sou apenas uma advogada criminalista fazendo seu trabalho, que é garantir que Marco Santini receba a melhor defesa possível dentro da lei. Mas acontece que, ao fazer meu trabalho, acabei descobrindo certas coisas. Coisas que vão muito além do que os federais sabem. Vitório sentiu uma mudança no ar. Algo na postura dela tinha se alterado sutilmente. Ela não estava mais fazendo conversinha para passar o tempo. Havia um propósito agora, uma intenção. Continue, ele disse, mantendo a voz controlada. Isabela colocou a pasta sobre o corrimão lateral do elevador e a abriu. De dentro, tirou uma única folha de papel, dobrada ao meio. Ela a segurou entre 2 dedos, mas não a ofereceu a ele ainda. Marco Santini é um homem muito meticuloso, ela começou. Patologicamente meticuloso, na verdade. Durante os anos em que trabalhou para você, ele manteve registros de absolutamente tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Não apenas as transações óbvias que os federais já encontraram, mas também as subsidiárias, as contas pessoais, os pagamentos em espécie, as propriedades registradas em nomes falsos. Se ele tem tudo isso, então já entregou aos federais, Vitório observou, embora soubesse que não era tão simples. Entregou parte, Isabela admitiu. A parte que era suficiente para garantir um acordo de imunidade parcial. Mas Marco é esperto. Ele guardou o melhor para si mesmo, como seguro de vida. Porque Marco sabe que homens como você não gostam de testemunhas vivas, não importa quantos acordos federais elas tenham. Homens como eu, Vitório repetiu, com um toque de desdém. Você me conhece tão bem assim, doutora Moretti? Conheço o suficiente. Conheço sua história. Sei que você assumiu o controle da família Castellano há 15 anos, quando seu tio Giovanni morreu em circunstâncias que nunca foram totalmente esclarecidas. Sei que você consolidou o poder eliminando 4 rivais em menos de 2 anos. Sei que você transformou uma operação regional de tamanho médio numa das redes mais lucrativas da Costa Leste. E sei que você fez tudo isso mantendo as mãos aparentemente limpas. Parece que você leu meu perfil no LinkedIn, Vitório zombou, mas havia tensão em sua mandíbula agora. Li algo melhor, ela disse, desdobrando o papel na mão. Li os diários pessoais de Marco. Não os registros contábeis, mas os diários de verdade. As anotações que ele fazia todas as noites, documentando não apenas números, mas conversas, decisões, ordens diretas que você deu. Datas, horários, locais. Tudo. O silêncio que se seguiu era denso como concreto. Vitório não se moveu, mas seus olhos estavam fixos no papel na mão dela, calculando distâncias, possibilidades, riscos. Por que está me contando isso? Ele perguntou finalmente. Porque quero que você entenda a situação com clareza absoluta, Isabela respondeu. Marco não vai testemunhar contra você diretamente. O acordo que ele fez com os federais é limitado. Mas se algo acontecer com ele, se ele sofrer um acidente infeliz, se desaparecer, se escorregar numa casca de banana, há instruções muito claras sobre o que acontece com esses diários. Eles vão para os federais, Vitório concluiu. Eles vão para 17 endereços diferentes simultaneamente, ela corrigiu. Federais, imprensa, promotores estaduais, até alguns de seus próprios parceiros de negócios que ficariam muito interessados em saber certos detalhes sobre como os lucros têm sido distribuídos. É um gatilho morto bem elaborado. Marco pode ser um rato nervoso, como você provavelmente o vê, mas é um rato muito, muito cauteloso. Vitório respirou fundo pelo nariz. A situação estava ficando mais complicada do que ele imaginara quando o elevador parara. Mas ele não chegará onde estava sendo facilmente manipulado ou intimidado. E qual é seu papel nisso? Ele perguntou. Você é a mensageira? A intermediária? Ou está tentando tirar um pedaço do queijo para si mesma? Sou a advogada dele, Isabela disse simplesmente. E como tal, estou informando uma parte relevante sobre os riscos legais de certas ações. Considere isso um serviço público. Nada é serviço público no nosso mundo, doutora Moretti. Todo mundo quer algo. Verdade, ela admitiu, guardando o papel de volta na pasta. Então vou ser honesta com você. Sim, quero algo. Quero que Marco sobreviva aos próximos 6 meses até o julgamento. Quero que ele passe a testemunhar dentro dos limites do acordo que fez, cumprir sua pena reduzida, e depois desaparecer para algum lugar onde possa passar o resto de seus dias paranoicos plantando tomates ou criando galinhas. E quero que você entenda que mantê-lo vivo não é apenas a coisa moralmente correta, mas também a estratégia mais inteligente para sua própria sobrevivência.
Você está me ameaçando? A voz de Vitório era perigosamente baixa agora. Estou estabelecendo fatos, Isabela respondeu, sem se abalar. Ameaças são emocionais, imprecisas, geralmente ineficazes. Fatos são limpos, claros, acionáveis. O fato é que você não pode eliminar esse problema sem criar 10 problemas maiores. O fato é que a melhor jogada estratégica para você agora é deixar o processo seguir seu curso natural. Marco vai pegar seus 3 a 5 anos, você vai continuar operando com o cuidado aumentado que a situação exige, e a vida segue. Vitório riu, um som seco e sem humor. Você realmente acha que é tão simples? Que eu posso simplesmente aceitar que um dos meus funcionários virou delator e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? No meu negócio, isso envia uma mensagem. E a mensagem é fraqueza. No seu negócio, morrer na prisão ou ver seu império desmoronar porque 17 órgãos diferentes receberam evidências detalhadas de 3 décadas de crimes também envia uma mensagem, Isabela retrucou. E essa mensagem é estupidez. Eles se encararam por um longo momento. O elevador estava abafado agora, o ar rarefeito pela respiração de ambos e pela tensão acumulada. Vitório podia sentir uma gota de suor escorrendo pela nuca, mas se recusava a afrouxar a gravata ou dar qualquer sinal de desconforto. Você tem coragem, devo admitir, ele disse finalmente. Presa no elevador com um homem que você acabou de acusar de ser um assassino, um traficante, e não sei mais o que, e ainda assim me dando ultimatos. Não são ultimatos, Isabela corrigiu. São opções claramente delineadas. E quanto à coragem, bem, digamos apenas que não é a primeira vez que me encontro em situações desconfortáveis. Isso eu não duvido. Vitório se afastou da parede onde estava encostado e deu 2 passos em direção a ela. Não era ameaçador, exatamente, mas era uma invasão deliberada do espaço pessoal. Testando. Mas há algo que você não considerou, doutora Moretti. Que seria? Que talvez eu não me importe com os diários. Que talvez eu esteja pronto para deixar esse império cair e começar de novo em outro lugar. Que talvez o custo de eliminar um traidor valha qualquer consequência que venha depois. Isabela sustentou o olhar dele sem recuar um centímetro. Não acredito nisso. Não? Não. Porque vi seu histórico completo. Vi como você lutou por cada centímetro de poder que tem. Vi os riscos que assumiu, as jogadas pacientes que fez, o modo como construiu camadas de proteção entre você e suas operações. Esse não é o trabalho de alguém que está disposto a jogar tudo fora por orgulho. É o trabalho de alguém que pensa 10 passos à frente. Então você acha que me conhece? Acho que conheço homens pragmáticos quando vejo um, ela disse. E homens pragmáticos não fazem jogadas emocionais quando há alternativas viáveis. Vitório considerou isso. Havia uma lógica irritante no argumento dela. Ele não chegará onde estava sendo impulsivo ou permitindo que o ego ditasse decisões estratégicas. Cada movimento que fizera nos últimos 15 anos tinha sido calculado, medido contra riscos e recompensas. Marco Santini era uma dor de cabeça, sim. Um risco, certamente. Mas ela tinha razão sobre uma coisa: o custo de eliminá-lo agora poderia ser maior do que o benefício. Digamos que eu aceite sua proposta, Vitório disse lentamente. Digamos que eu deixe Marco seguir seu caminho, testemunhar dentro dos limites do acordo dele, cumprir sua pena e desaparecer. O que me garante que, daqui a 5 anos, 10 anos, ele não vai decidir escrever um livro? Fazer um documentário? Tentar ganhar mais uma rodada de dinheiro vendendo sua história? Porque parte do meu trabalho é garantir que isso não aconteça, Isabela respondeu. O acordo de Marco inclui cláusulas estritas sobre confidencialidade perpétua. Qualquer violação dessas cláusulas não apenas anula sua imunidade, mas o abre para processos civis massivos. E além disso, francamente, Marco está aterrorizado demais para tentar algo assim. Ele quer desaparecer, não ganhar notoriedade. Medo pode desaparecer com o tempo. Pode. Mas medo combinado com consequências legais devastadoras tende a durar. Vitório voltou para seu lado do elevador e se encostou novamente na parede. Ele fechou os olhos por um momento, processando. O silêncio se estendeu entre eles, pontuado apenas pelo zumbido distante de maquinário em algum lugar acima ou abaixo. Você disse que descobriu certas coisas além do que os federais sabem, ele disse de repente, abrindo os olhos. Que coisas? Isabela hesitou pela primeira vez desde que a conversa começara. Era uma hesitação breve, quase imperceptível, mas Vitório a captou.
Significava que estavam chegando ao núcleo real da situação. As operações de lavagem de dinheiro que os federais documentaram são extensas, ela começou cuidadosamente. Mas são, em sua maior parte, financeiras. Empresas fantasmas, contas offshore, transações imobiliárias. O que eles não sabem, o que Marco não contou a eles porque sabia que isso tornaria um alvo ainda maior, são os detalhes sobre suas operações de distribuição. Vitório ficou muito quieto. Isso era território perigoso. Continue. Marco pode ser contador, mas ele via tudo. Sabia das rotas, dos contatos, das operações portuárias. Ele sabia como vocês moviam produtos através de 3 países sem acionar um único alarme. Sabia sobre os oficiais subornados, os sistemas de rastreamento manipulados, até os horários exatos dos turnos de segurança que vocês exploravam. E ele documentou isso também. Cada detalhe. Com a mesma meticulosidade obsessiva que aplicava às finanças. Vitório sentiu o peso da situação se assentando sobre ele como uma laje de concreto. As implicações eram enormes. Se esses detalhes caíssem nas mãos erradas, não seria apenas ele que cairia. Seria toda a rede. Dezenas de pessoas. Talvez centenas, quando contasse todos os níveis da operação. Por que você está me contando isso? Ele perguntou novamente, mas agora o tom era diferente. Menos confrontador, mais genuinamente curioso. Por quê? Isabela disse, e pela primeira vez havia algo que soava como emoção real em sua voz, porque eu preciso que você entenda o verdadeiro alcance do que está em jogo aqui. Não é apenas sobre você e Marco. Não é apenas sobre os federais e um julgamento. Se essas informações vazarem, se o gatilho morto for acionado, você vai cair, mas não sozinho. E algumas das pessoas que vão cair com você são pessoas que não merecem isso. Ninguém no meu negócio é inocente, Vitório observou. Não estou falando de inocência legal. Estou falando de graus de culpabilidade. Os motoristas que apenas fazem entregas sem saber o conteúdo completo. Os guardas de armazém que pensam que estão protegendo mercadoria legítima. Até alguns dos seus lugartenentes que mantêm distância deliberada de certas operações. Marco documentou todos. E quando isso vier à tona, não haverá distinções. Todos vão cair. Vitório estudou o rosto dela. Havia algo ali que ele não conseguia decifrar completamente. Uma espécie de convicção que ia além do profissionalismo de advogada. Você conhece alguém na minha organização? Ele disse, não era uma pergunta. Isabela não respondeu imediatamente. Ela desviou o olhar pela primeira vez, focando num ponto indefinido na parede do elevador. Meu irmão, ela disse finalmente, e a voz estava mais baixa agora. Meu irmão mais novo trabalha num dos seus armazéns no porto. Ele nem sabe para quem realmente trabalha. Pensa que é apenas uma empresa de importação legítima. Ele tem 23 anos, uma namorada grávida, e sonhos estúpidos de economizar dinheiro suficiente para abrir um pequeno restaurante algum dia. Ah, então era isso. Vitório sentiu uma compreensão estranha se formando. Toda a conversa, toda a postura profissional, toda a lógica fria e calculista, estava construída sobre uma fundação de pânico pessoal. Ela não estava aqui apenas representando Marco Santini. Estava tentando proteger o irmão. Qual o nome dele? Vitório perguntou. Não vou te dizer. Por que não? Se eu quisesse descobrir, descobriria em poucas horas. Por quê? Isabela disse, virando para encará-lo novamente, porque não quero que você o tenha no radar. Não quero que ele se torne uma alavanca que você possa usar contra mim. Ele é inocente nessa história toda. Completamente inocente. No meu mundo, doutora Moretti, ninguém é completamente inocente. No seu mundo, talvez. Mas no meu, há uma diferença enorme entre aceitar um emprego de armazém e participar conscientemente de uma organização criminosa. Vitório assentiu lentamente. Ele entendia a distinção, mesmo que não concordasse totalmente com ela. Havia, de fato, níveis diferentes de envolvimento. Ele sempre havia sido cuidadoso em manter certas pessoas na periferia, sem conhecimento completo, parcialmente por proteção delas e parcialmente para proteger a operação. Então toda essa conversa, ele disse, todo esse teatro sobre estratégia pragmática e gatilhos mortos e documentação meticulosa, no fundo é apenas uma irmã tentando proteger o irmão. Não, Isabela corrigiu firmemente. Tudo que eu disse é verdade. Os diários existem. O gatilho morto é real. As consequências serão devastadoras se você tomar o caminho errado. Mas sim, tenho um interesse pessoal em garantir que você tome o caminho certo.
Isso me torna hipócrita? Talvez. Mas não me torna errada. Vitório considerou isso. Havia uma honestidade estranha na admissão dela. E, curiosamente, ele se pegou respeitando isso. A maioria das pessoas que vinham falar com ele escondiam seus verdadeiros motivos atrás de camadas de bajulação e dissimulação. Ela, pelo menos, estava colocando as cartas na mesa, mesmo que relutantemente. Se eu concordar, ele disse lentamente, se eu deixar Marco seguir seu caminho sem interferência, o que acontece com esses diários depois que ele cumprir sua pena? Eles permanecem exatamente onde estão, Isabela respondeu. Como seguro continuado. Marco não é estúpido. Ele sabe que o perigo não desaparece só porque ele saiu da prisão. Então estarei para sempre sob essa espada suspensa. Você já está sob dezenas de espadas suspensas, Sr. Castellano. Essa é apenas mais uma. Mas ao contrário de muitas outras, essa você pode neutralizar simplesmente fazendo nada. Às vezes, fazer nada é a estratégia mais poderosa. Havia sabedoria nisso, Vitório tinha que admitir. Ele pensou em todas as vezes que agira quando deveria ter esperado, que empurrou quando deveria ter recuado. Paciência era uma virtude subestimada no seu negócio, onde todos esperavam que você reagisse com força imediata a cada desafio. Digamos que eu concordo, ele disse novamente. Mas vou querer algo em troca. Isabela franziu a testa. Estou oferecendo um caminho onde você não vai para a prisão federal. Isso não é o suficiente? Estou oferecendo um caminho onde você não vai para a prisão federal. Isso não é o suficiente? Você está oferecendo um caminho onde eu não tomo uma ação estúpida que resultaria em consequências ruins, Vitório corrigiu. Isso não é um favor. É apenas destacar o óbvio. Mas se vou aceitar essa situação, se vou conviver com essa espada suspensa permanentemente, quero algo que faça valer a pena. O que você quer? Isabela perguntou, cautelosa. Informação. Marco trabalhou para mim por 8 anos. Nesse tempo, ele deve ter visto coisas sobre outras operações, outras famílias, outros jogadores. Coisas que não estão relacionadas a mim diretamente. Coisas que ele não incluiu no acordo federal porque não eram relevantes para o caso dele. Você quer que eu use meu cliente como informante contra outros criminosos? A voz de Isabela estava carregada de descrença. Não. Quero que você me dê acesso às partes dos diários que não me envolvem. As partes sobre meus competidores. Considere isso um equilíbrio de poder. Você mantém suas cartas sobre mim, eu ganho algumas cartas sobre outros. Isabela balançou a cabeça lentamente. Não posso fazer isso. Seria uma violação massiva da confidencialidade cliente-advogado. Eu seria caçada. Então adapte, Vitório disse. Não precisa ser direto. Talvez você mencione certos nomes em conversas casuais. Talvez deixe escapar detalhes específicos que eu possa usar para minha própria investigação. Há formas de compartilhar informação sem violar tecnicamente suas obrigações éticas. Você está me pedindo para ser corrupta. Estou pedindo para você ser pragmática. Você mesma disse, todo mundo quer algo. Você quer seu irmão protegido. Marco quer sobreviver. Eu quero manter minha organização intacta. Podemos todos conseguir o que queremos, mas precisa haver equilíbrio. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, claramente pesando as opções. Vitório podia quase ver os cálculos acontecendo atrás dos olhos dela, as considerações éticas sendo medidas contra necessidades práticas. Não posso prometer nada específico, ela disse finalmente. Mas, talvez eu possa compartilhar certas informações que sejam de natureza geral. Tendências de mercado, por assim dizer. Movimentos que observei através de diversos casos, não apenas o de Marco. Informações que tecnicamente já são semipúblicas para quem sabe onde procurar. Isso seria aceitável, Vitório concordou, reconhecendo que era provavelmente o melhor acordo que conseguiria. E uma coisa a mais. Claro que sim, Isabela murmurou. Seu irmão. Eu quero saber quando ele vai sair do armazém. Antes que qualquer coisa aconteça. Você vai encontrar uma forma de tirá-lo de lá, arranjar outro emprego para ele, enviar ele para a faculdade, o que for. Mas ele sai da minha operação completamente. Isabela o encarou com surpresa genuína. Por quê? Porque você se importaria? Por quê? Vitório disse, e havia um cansaço em sua voz agora, porque você está certa. Há pessoas na minha organização que não merecem o que vai acontecer quando tudo desmoronar. E vai desmoronar eventualmente, com ou sem os diários de Marco. Sempre desmorona.
É só uma questão de quando. Se posso tirar uma pessoa inocente da linha de fogo, especialmente a pessoa que você está tentando proteger, então talvez isso conte como algo no final. Você está tentando comprar uma absolvição moral? Não. Só estou tentando fazer uma coisa menos terrível num dia cheio de coisas terríveis. Ele soltou um suspiro longo. Vai tirá-lo de lá? Sim, Isabela disse, e pela primeira vez desde que entrará no elevador, um pequeno sorriso tocou os cantos de sua boca. Sim, vou. Naquele momento, o elevador deu um solavanco violento para cima. As luzes piscaram uma vez, depois voltaram à intensidade normal. O painel de botões acendeu, mostrando números vermelhos brilhantes. Eles ouviram vozes do lado de fora, técnicos gritando instruções uns para os outros. Parece que seu tempo estimado estava correto, Vittorio observou. O elevador começou a se mover novamente, lento mas constante, subindo em direção ao 13º andar. Isabela guardou sua pasta sob o braço e ajeitou o blazer, recompondo a postura profissional que havia relaxado ligeiramente durante a conversa. Então temos um acordo? Ela perguntou. Temos um entendimento, Vittorio corrigiu. Que é provavelmente mais valioso do que um acordo. Semântica. Precisão. O elevador chegou ao 13º andar e as portas se abriram com um som metálico. 2 técnicos de manutenção estavam esperando do lado de fora, junto com um gerente de prédio visivelmente nervoso. Estão bem? Precisam de assistência médica? O gerente perguntou ansiosamente. Estamos bem, Isabela disse, saindo primeiro. Apenas 20 minutos desconfortáveis. Vittorio a seguiu para fora, acenando para os técnicos com um breve gesto de agradecimento. Eles estavam no saguão do 13º andar agora, um espaço aberto com piso de mármore e grandes janelas que davam para a cidade. Isabela caminhou alguns passos, depois parou e se virou para ele. Senhor Castellano, ela disse, e a voz estava de volta ao tom profissional formal. Foi uma conversa esclarecedora. Para ambos, imagino. Sim. E só para que fique claro, tudo que discutimos fica entre nós. Não vou mencionar isso para Marco, não vou documentar, não vai existir registro oficial dessa conversa. Aprecio isso. Mas se você quebrar nossa compreensão, se algo acontecer com Marco ou com qualquer pessoa envolvida nessa situação, eu vou saber. E vou agir de acordo. Não esperaria nada menos. Vittorio fez uma pausa. E se eu precisar entrar em contato com você? Para nosso entendimento? Isabela tirou um cartão de visita de uma bolsa lateral da pasta e o entregou a ele. Era simples, branco com letras pretas, Isabela Moretti, advogada criminalista, um número de telefone e um endereço de e-mail. Apenas assuntos profissionais, ela disse. E sempre através de canais que possam ser justificados e investigados. Vittorio pegou o cartão e o examinou por um momento antes de guardá-lo no bolso interno do paletó. Profissional. Claro. Ela assentiu e começou a se afastar em direção ao corredor que levava aos escritórios. Vittorio ficou parado, observando-a partir. Mas depois de alguns passos, ela parou novamente e olhou por cima do ombro. Uma última coisa, Isabela disse. O nome do armazém onde meu irmão trabalha. É o Pier 47, correto? Vittorio manteve o rosto neutro. Não confirmo nem nego localizações específicas de operações comerciais. Que conveniente. Havia um traço de ironia na voz dela. Mas digamos, hipoteticamente, que eu quisesse sugerir a um jovem que ele procurasse oportunidades de emprego em outro lugar. Seria útil saber quais lugares evitar. Hipoteticamente, Vittorio disse, eu diria para qualquer jovem ambicioso evitar trabalhos em armazéns do porto em geral. É um ambiente difícil. Melhor buscar algo no setor de serviços. Talvez restaurantes. Ouvi dizer que há uma escassez de pessoal qualificado na indústria alimentícia. Isabela sorriu levemente. Restaurantes. Que coincidência com os sonhos dele. Coincidências acontecem. Ela se virou completamente agora, estudando com uma expressão que Vittorio não conseguiu decifrar completamente. Não era admiração, exatamente. Talvez respeito cauteloso. Ou talvez apenas o reconhecimento de que haviam chegado a um território desconhecido para ambos. Sabe, ela disse, quando entrei naquele elevador hoje, eu tinha um plano muito específico. Havia ensaiado cada palavra, cada argumento. Estava preparada para encontrar um monstro. Um clichê vivo de gangster sem remorso. E não foi isso que encontrou.
Encontrei algo mais complicado. Isabela ajustou a pasta sob o braço. Encontrei alguém que sabe fazer cálculos, que entende consequências, e que aparentemente tem pelo menos uma ou duas linhas que não cruzaria. Não sei se isso te torna melhor ou apenas mais perigoso. Talvez as duas coisas. Provavelmente. Ela hesitou, como se estivesse decidindo se dizia algo mais. Meu pai era policial. 26 anos de serviço. Morreu 3 anos atrás de um ataque cardíaco, mas minha mãe sempre disse que foi o trabalho que o matou. Todas as coisas que ele viu, todas as pessoas que ele não conseguiu salvar. Vitório não disse nada, apenas esperou. Ele costumava dizer que o problema não eram os criminosos óbvios. Isabela continuou. Eram os complicados. Os que faziam você questionar onde ficava a linha entre o mal necessário e o mal simplesmente mal. Ele odiava esses casos porque não havia respostas fáceis. Por que está me contando isso? Porque acho que você precisa saber que eu entendo. Entendo que o mundo não é preto e branco. Entendo que às vezes as escolhas são entre ruim e pior, não entre certo e errado. Mas entender não significa aceitar. E definitivamente não significa que eu não vá agir se você cruzar a linha errada. Doutora Moretti, Vitório disse calmamente, se meu negócio fosse preto e branco, eu não teria sobrevivido 15 dias, muito menos 15 anos. Cada dia é uma navegação de zonas cinzentas. E o que me mantém vivo não é força bruta ou falta de consciência. É saber quando empurrar e quando recuar. Hoje, estou recuando. Hoje, ela repetiu, e havia peso nessa palavra. Hoje, ele confirmou. Amanhã é um problema de amanhã. Isabela assentiu lentamente, parecendo satisfeita com essa resposta honesta, mesmo que não fosse reconfortante. Ela se virou para sair novamente, mas Vitório falou antes que ela pudesse dar mais passos. Seu pai, ele disse. Como era o nome dele? Ela olhou para trás, surpresa com a pergunta. Anthony Moretti. Por quê? Vitório franziu levemente a testa, buscando na memória. O nome soava vagamente familiar, mas não conseguia colocar onde ou quando poderia ter cruzado com ele. Não sei, ele admitiu. Talvez eu tenha ouvido falar dele. O nome soa familiar. Ele nunca trabalhou diretamente com crime organizado, Isabela disse. Era mais crimes de colarinho branco, fraudes corporativas. Não seu território. Então talvez seja só um nome comum. Talvez. Mas havia algo no tom dela que sugeria que ela não acreditava totalmente nisso. Como se houvesse uma conexão que nenhum dos dois estava pronto para explorar agora. O momento se estendeu entre eles, tenso e estranho. Então o elevador emitiu um sinal sonoro atrás deles, as portas se abrindo para deixar sair outro grupo de pessoas. O feitiço quebrou. Boa sorte na audiência de amanhã, Vitório disse, e não era sarcasmo. Era genuíno. Obrigada. Isabela fez uma pausa. E Sr. Castellano? Tenha cuidado. Não apenas com Marco, mas em geral. Há muito movimento nos bastidores agora. Muita atenção federal. Não seria um bom momento para chamar atenção adicional. Está me dando conselhos agora? Estou protegendo meu investimento. Se você cair por algo não relacionado antes de nosso entendimento ser implementado completamente, fica mais difícil garantir que as peças certas fiquem no lugar. Vitório sorriu, um sorriso genuíno dessa vez. Sempre é pragmatista. Sempre, ela concordou. Isabela finalmente se afastou de verdade, caminhando pelo corredor até desaparecer através de uma porta dupla marcada com o número de um escritório de advocacia. Vitório ficou parado por mais um momento, processando tudo o que havia acontecido nos últimos 20 minutos. Ele pegou o celular do bolso e verificou as mensagens. 3 chamadas perdidas de seu lugartenente, 2 mensagens urgentes pedindo retorno. Mas nada que não pudesse esperar mais 5 minutos. Vitório caminhou até as grandes janelas que dominavam o saguão e olhou para a cidade lá embaixo. Era final de tarde, e as sombras dos edifícios se alongavam pelas ruas como dedos escuros. De onde estava, podia ver parte do porto, os guindastes se movendo lentamente, os navios de carga ancorados como baleias adormecidas. Pier 47. Ele sabia exatamente qual era. Uma das operações menores, mas estratégica pela localização. Se o irmão de Isabela trabalhava lá, seria fácil identificá-lo. Muito fácil. O que significava que ela estava correndo um risco calculado ao mencionar até mesmo essa informação vaga. Ele poderia usar isso. Poderia encontrar o irmão, colocá-lo sob vigilância,
transformá-lo em alavanca caso Isabela não cumprisse sua parte do entendimento. Era o que qualquer pessoa no seu negócio faria. Era um movimento óbvio. Mas Vitório não chegará onde estava fazendo apenas os movimentos óbvios. Ele pegou o telefone novamente e ligou para um número direto. Atenderam no segundo toque. Donino, Vitório disse. Preciso que você faça algo para mim. Claro, chefe. O que precisa? Quero uma lista completa de todos os funcionários do Pier 47. Não apenas os nossos caras, mas todos. Os legítimos também. Houve uma pausa breve. Posso ter isso em 2 horas. Algum problema lá? Não. Só uma verificação de rotina. Vitório observou um pombo pousar no parapeito da janela, suas penas cinzentas brilhando na luz do sol poente. E Donino? Quando tiver a lista, quero que você identifique os 5 funcionários mais jovens. Os que têm menos de 25 anos. Tá. E depois? Depois nada. Só me dê os nomes e deixe comigo. Entendido. Vitório desligou e guardou o telefone. Ele sabia que estava fazendo algo potencialmente estúpido. Estava dando a Isabela exatamente o que ela queria sem garantias reais de que ela cumpriria sua parte. Estava confiando, em algum nível fundamental e irracional, em uma advogada que tinha todas as razões para traí-lo e quase nenhuma razão para não fazê-lo. Mas havia algo na conversa deles, algo na forma como ela não recuara, na honestidade brutal com que colocará tudo na mesa, que o fizera acreditar que ela cumpriria a palavra. Não por moralidade. Vitório não era ingênuo o suficiente para pensar que moralidade ditava muitas decisões nesse mundo. Mas por pragmatismo, por interesse próprio iluminado, pelo mesmo tipo de cálculo frio que ele mesmo fazia todos os dias. Ele começou a caminhar em direção ao elevador para subir ao 15º andar, onde sua reunião provavelmente ainda estava acontecendo. Mas quando chegou, parou com a mão sobre o botão de chamar. 20 minutos. 20 minutos presos num elevador quebrado haviam mudado completamente o curso de ação que ele planejara. 20 minutos tinham sido suficientes para transformar um problema que ele pretendia eliminar em um entendimento complicado que exigia paciência e restrição. Vitório apertou o botão e esperou. Quando as portas se abriram, um elevador diferente, ele notou, não o mesmo que havia falhado, ele entrou e pressionou o número 15. Enquanto subia, pensou em Marco Santini. Aquele rato nervoso e patologicamente meticuloso que havia mantido registros de absolutamente tudo. Parte de Vitório admirava a audácia pura disso, a coragem demente de documentar crimes enquanto os cometia, construindo um seguro de vida que era simultaneamente sua melhor proteção e sua maior vulnerabilidade. Vitório teria feito a mesma coisa, no lugar de Marco. Teria mantido registros, criado gatilhos mortos, garantido que sua morte custasse mais aos seus inimigos do que sua vida. Era exatamente o tipo de jogada que ele respeitava, mesmo quando era direcionada contra ele. O elevador chegou ao 15º andar. As portas se abriram para revelar um corredor silencioso e bem decorado. Vitório saiu e caminhou até a suíte executiva no final do corredor, onde sua reunião estava acontecendo. Dentro, 3 homens esperavam, seu advogado pessoal, seu contador atual, o substituto de Marco, e um investidor de Chicago que estava interessado em expandir certas operações para o meio-oeste. Todos levantaram quando ele entrou, mas Vitório fez um gesto para que sentassem novamente. Desculpem o atraso, ele disse, tirando o paletó e pendurando no encosto de uma cadeira. O elevador quebrou. Ouvimos, disse o advogado, um homem grisalho chamado Leonard Foster. Manutenção está um desastre neste prédio. Aparentemente. Vitório se sentou à cabeceira da mesa. Então, onde estávamos? Durante a próxima hora e meia, eles discutiram números, rotas, percentuais de lucro e estruturas de proteção legal. Vitório participou com sua atenção habitual aos detalhes, fazendo perguntas precisas e sinalizando preocupações estratégicas. Mas parte de sua mente continuava voltando para aquela conversa no elevador, para o rosto sério de Isabela Moretti, para as escolhas que ele tinha feito e as que ainda precisava fazer. Quando a reunião finalmente terminou e os outros saíram, Leonard ficou para trás. Posso falar com você um minuto? Ele perguntou. Claro. Leonard fechou a porta e voltou para a mesa, mas não sentou. Em vez disso, ficou de pé, as mãos nos bolsos, parecendo desconfortável. Ouvi alguns rumores, ele começou. Sobre o julgamento de Marco Santini. Que tipo de rumores? Que ele pode ter mais informação do que incluiu no acordo dele. Que há preocupação sobre o que ele poderia dizer se, bem,
se as circunstâncias mudassem. Vitório estudou o rosto de seu advogado. Leonard era bom no que fazia, meticuloso e cuidadoso. Mas ele também era do tipo que se preocupava, que via riscos em cada sombra. Leonard, Vitório disse calmamente, Marco Santini vai ter seu dia no tribunal, vai cumprir sua pena reduzida, e vai desaparecer para algum lugar onde possa viver o resto de sua vida em paranoia produtiva. Não vamos interferir nesse processo. Leonard piscou, surpreso. Não vamos? Não. Mas os riscos? Os riscos de agir são maiores que os riscos de não agir, Vitório interrompeu. Confie em mim nisso. Tenho informações que você não tem. Passo perguntar que informações? Não. Leonard assentiu lentamente, aceitando a resposta. Ele conhecia Vitório há tempo suficiente para saber quando não insistir. E quanto aos outros? Leonard perguntou. Os que podem não ser tão pacientes quanto você? Era uma boa pergunta. Vitório não era o único com interesse em silenciar Marco. Havia outros na organização, parceiros e associados, que poderiam decidir agir independentemente. Vou deixar claro, Vitório disse. Vou passar a palavra de que Marco está fora dos limites. Qualquer um que agir contra ele estará agindo contra mim. Isso vai criar tensão. Deixe criar. Vitório se levantou, sinalizando que a conversa estava terminada. Às vezes, Leonard, a coisa mais forte que você pode fazer é nada. As pessoas esquecem disso. Leonard pareceu querer dizer algo mais, mas apenas assentiu e saiu. Sozinho finalmente, Vitório voltou para a janela. A cidade estava escurecendo agora, luzes começando a se acender em janelas e nas ruas. Era bonito, de uma forma impessoal. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, cada uma com seus próprios problemas e preocupações, completamente alheias aos jogos de poder e perigo que aconteciam nas sombras ao redor delas. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Donino, lista pronta. 5 nomes identificados. Quer que eu envie? Vitório digitou uma resposta. Amanhã é cedo o suficiente. Vá para casa. Ele guardou o telefone e pegou seu paletó. Era hora de sair também. Mas enquanto se dirigia à porta, seus olhos caíram sobre o cartão de visita de Isabela, que ele havia colocado sobre a mesa durante a reunião. Isabela Moretti, advogada criminalista. Vitório pegou o cartão e o estudou novamente, como se pudesse encontrar significados ocultos nas letras impressas. Depois, guardou-o cuidadosamente de volta no bolso. Enquanto esperava o elevador, um diferente, desta vez ele certificou-se disso, Vitório pensou sobre coincidências. Sobre como 20 minutos aleatórios presos num espaço fechado haviam criado conexões e entendimentos que nunca teriam existido de outra forma. Pensou sobre o pai de Isabela, Anthony Moretti, e porque aquele nome soava familiar. Pensou sobre o irmão dela, trabalhando inocentemente no armazém que era fachada para operações que poderiam destruir sua vida. Pensou sobre Marco Santini e seus diários obsessivos, sobre gatilhos mortos e consequências em cascata. E pensou sobre si mesmo, sobre as escolhas que o haviam trazido até aqui e as escolhas que ainda teria que fazer. O elevador chegou, vazio, graças a Deus, e ele entrou. Enquanto descia de volta ao térreo, Vitório tomou uma decisão. Ele ia cumprir seu entendimento com Isabela. Ia proteger Marco, ia afastar o irmão dela do perigo, ia navegar esse campo minado com a paciência e o cuidado que a situação exigia. Não porque fosse um bom homem. Vitório não tinha ilusões sobre isso. Mas porque era um homem inteligente. E homens inteligentes sabiam quando a melhor jogada era não jogar. As portas do elevador se abriram para o saguão do térreo. Vitório saiu, atravessou o espaço de mármore e saiu para a noite que caía sobre a cidade. Havia trabalho a fazer. Sempre havia trabalho a fazer. Mas hoje, pelo menos, ele tinha clareza sobre qual trabalho precisava ser feito. E às vezes, pensou Vitório enquanto seu motorista abria a porta do carro, às vezes clareza era tudo que um homem podia pedir.